Deus seja louvado. Amém. Nós vamos ler com a ajuda de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. Ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele assim, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, e de gozo não abriu a porta, mas correndo por dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de si? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Até aqui, irmãos. Amém. Nos minutinhos que temos, esta passagem é um tanto conhecida, e a Bíblia, ela é assim: surgiram fatos e as consequências dos fatos, e o trabalho de Deus no meio dos fatos. Os irmãos podem ver que a coisa é bem assim, né? Cria-se uma situação, gera algum problema, e dependendo de como, surge a providência divina. Herodes, ele era um rei, era um homem muito duro, né? Ele se servia do poder para maltratar os cristãos, judiar dos cristãos, né? Quantos filhos deve ter chorado, os meninos, vejam só, porque o rei mandou prender o pai, judiar do seu irmão. Por causa de quê? De nada, só porque adorava a Deus, só porque servia a Deus, só porque falava de Cristo, só porque falava de Deus, só porque falava da vida eterna e não concordava com as coisas erradas. Então ele mandou prender Pedro e mandou prender Tiago. Glória a Deus. Mandou prender. Para que ocorresse aquilo que a gente acabou de ler, não é? Teve que acontecer isso aqui, veio perseguição, Tiago pereceu, aí guardaram, vocês acabaram de ler, que Pedro ficou preso para um outro dia, lá para um outro tempo, colocaram lá as cadeias correntes no seu pé,
Colocaram lá 16 soldados para ele não fugir. Ele dormindo para o outro dia, já tinha sabido o que tinha ocorrido com Tiago, e agora ele estava lá no meio, e Herodes querendo fazer espetáculo com a dor dos outros, e tem gente que é assim. Nunca a gente deve explorar a dor de ninguém, irmãos. De ninguém. Mas Herodes, ele queria fazer espetáculo com a dor alheia, com sangue alheio. Mas veja só, como Deus tem o governo de tudo na mão, os meninos vejam que ele estava dormindo, sabendo de uma incerteza, ou quase que uma certeza, de uma manhã muito triste para ele. Mas, no entanto, ele estava dormindo. E a palavra já vai acabar, os meninos, os pais, os avós, e nós que estamos aqui, quem perto, quem longe, guarda bem. É um pedaço de pão para você levar para a viagem. À noite, hoje, às 18 horas, vai vir mais um bom pedaço de pão. E segue o Senhor tratando da sua família. Bendito seja o nome do Senhor, dormindo. E hoje, nesse problema todo que está envolvendo o mundo inteiro, tem gente que não está dormindo, não está comendo. Pedro dormia. Deus te dará paz para atravessar este período. Vivo na fé. Só a paz de Deus fez com que Pedro dormisse na condição que estava. E tem gente que não dorme, tem gente que não come. Foi dito, o anjo visitou Paulo quando prisioneiro no navio, junto com muitos outros, e disse para ele: fala para esse pessoal comer. O que vai resolver não comer? O que muda se não come? Irmãos, com a ajuda de Deus, que a virtude da palavra, aonde quer que ela chegar, que ela transmita a paz para quem quer que seja. Coma e durma, que Deus está cuidando de tudo. Uma hora tem uma coisa, outra hora tem outra coisa. Eu ia, agora não vou. Eu tinha, agora não tenho. Mas enquanto Pedro dormia, a igreja orava, o povo orava, e vem no conselho primeiro: vamos orar um pouco mais? E os meninos, prestem atenção, o povo orando na terra, Pedro na prisão. E vamos tentar imaginar agora Deus com aqueles milhares de anjos que Ele tem. Ele chamar um deles: vem cá. Lá na terra, Pedro está amarrado de corrente e tem 16 soldados em volta dele para não deixar escapar. Tira ele de lá. Já imaginou este ser divino descer do céu à terra, entrar numa prisão sem que abrisse a porta, sem que alguém deixasse, sem uma carta na mão, e aparecer lá dentro? Lá, irmãos, Deus vai entrar em algum lugar que ninguém entra para te tirar. Que alegria! Daqui a pouco surge este ser que não é físico, não é de carne, se apresenta da forma que Deus quer, entra lá dentro, não fala muito. Quem fala muito é o ser humano, fala muito e faz pouco. Mas veja, entrou, tocou na ilharga, que é um dos pontos sensíveis do corpo, acorda rápido. Pedro, pega a tua alparca, pega a tua capa, levanta, vem. Corre, Pedro, pega tudo que é teu, simplesmente me acompanha. Quando ele diz me acompanha, ele quis dizer: tem prisão para você, para mim não tem.
Tem corrente no pé para você, para mim não tem. Aonde eu passar, você passa. Aonde eu entrar, você entra. Que algumas cadeias caem, porque Deus há de enviar algum anjo para entrar onde ninguém entra, para mexer onde ninguém mexe. Levar alegria, porque a alegria não foi só de Pedro, da família de Pedro, foi da igreja. Alguma prisão vai ser aberta. Bendito seja o Senhor. Está escrito, não é? E tudo foi abrindo, sem martelo, sem alicate, sem recursos da terra. Tudo foi abrindo. Abriu aqui, abriu ali, abriu. Irmãos, quando o que é sagrado, o que é divino, passa pela terra, acaba a lógica de tudo aqui. Aqui corrente só quebra com ferramentas mais duras, paredes só quebra se tiver martelo, martelete, maquita, serra, enfim, muitas outras coisas. Cadeado também não abre sozinho. Agora, quando a intervenção do céu aqui embaixo, a forma é outra, a conta é outra, o resultado é outro. E a alegria e a paz que Deus me põe no coração para transmitir é isso aqui. O céu vai intervir na tua vida, na tua casa. E o resultado vai ser de glória. E ele saiu, quando chegou lá num certo lugar já livre. Está escrito que ele tornou-se em si, porque até então não estava entendendo nada. E aí ele torna em si, lembrou. Irmão, a gente não esquece da nossa família cristã. Ele foi lá no lugar onde eles estavam reunidos e orando. Os irmãos podem ver que a nossa vida é assim: trabalho, casa, casa, igreja. Casa, trabalho, trabalho, igreja. Viaja para cá e para lá, do hotel, igreja. Vai visitar a avó, o vô, do vô, da avó, igreja. Vai para cá, para lá, está na prova, igreja, sai da prova, igreja. É a igreja. É o nosso mundo, é o nosso ambiente, é o nosso habitat. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto é que reconheceram a voz assim, e a menina Rod ficou meio assim, não abriu, de muita alegria, foi lá falar, não acreditaram, mas alguém disse assim: eu acho que não é o Pedro, mas é o anjo dele. Irmãos, para dizer é o anjo dele, eles acreditavam que Deus punha anjo para guardar os seus. E quem está ouvindo essa palavra acredita que Deus governa os anjos para a glória dele, para a glória de Jesus e para o seu bem, para o nosso bem, ele manda anjos. Será que o irmão acredita que mesmo que você tenha vindo sozinho, eu vim em 2 no carro, eu vim em 3, eu vim em 4, em quanto que vocês foram? Em 4, não, teve alguém que veio e não ocupou lugar, não ocupou espaço, mas ele veio e fica, pode ir para tua casa em paz. E quem está assistindo a reunião, creia, Deus enviou anjos para acompanhar a tua vida. Anjos, seres divinos, que são sujeitos à vontade de Deus. Deitar preso, deitar amarrado, com ponto de interrogação, pensando o quê? Chegar a dormir sem previsão do futuro, e agora de madrugadinha acontece tudo isso, e é o fim da palavra para os meninos, pai, mãe, jovens, quem que está assistindo? O justo é assim, ele deita não vendo nada e acorda vendo tudo.
Ele deita vendo o fim e acorda sem paredes. Dá um glória a Deus, diabo. Porque Deus muda o cenário de uma noite para o dia, de um dia para a noite, de uma hora para outra. Deus seja louvado.